Pessoal, no vídeo de hoje nós iremos desenvolver o nosso segundo caso de uso chamado de solicitation. Esse caso de uso vai ser responsável por chamar o nosso outro caso de uso, que é o retrieve tickets, chamando ele várias vezes para cada solicitação que nós tivermos definido na nossa na nossa base de dados, né? Que no caso aqui vai ser um simples arquivo. Então, primeiramente, vamos ver o que podemos fazer aqui. O que eu vou fazer aqui primeiro, pessoal, é aqui na pasta Shared criar uma outra pastinha chamada útil, que aqui vai ter código, poderia ser, podemos mudar o nome aqui para file. Na verdade, podemos mudar para file, deixar um pouco mais condizente com as classes que vamos ter aqui dentro. E a gente pode criar aqui um file utils. E aqui a gente pode colocar o mesmo conteúdo que a gente colocou aqui no teste utils. Podemos colocar aqui, só que aqui a gente vai colocar para load resource o nome. The requested resource. Esse cara aqui vai tentar pegar um resource. Como eu comentei, a gente não vai utilizar banco de dados aqui. A gente vai estar pegando de um próprio arquivo aqui da pasta resources. Então eu vou criar um diretório chamado solicitations e dentro dele um arquivo solicitations.json. E aqui a gente vai colocar as nossas solicitações. Vou colocar aqui um exemplo para vocês verem. Então, pessoal, aqui nós temos um exemplo de duas solicitações que um usuário gostaria de visualizar as passagens aéreas. Então, por exemplo, eu quero viajar de Florianópolis para São Paulo no dia 1/9 de 2022 e eu quero achar uma outra passagem mais barata, agora de São Paulo para Florianópolis no dia 20/9. No dia 20/9 de 2022. Então é isso que a gente vai ler aqui no nosso caso de uso. Para cada um desses, a gente vai chamar o retrieve tickets, passando origin, destination e date. Origin, destination e date. Ele vai atrás, o nosso retrieve vai receber as integrações possíveis. Para cada uma delas, ele vai chamar o método integrate, pegar apenas as integrações com sucesso. Isso aqui vai retornar uma lista de passagens. E aqui a gente vai pegar o menor preço. E lá, no nosso caso de uso de solicitações, que a gente vai devolver uma lista com o resultado de cada integração. Então vamos lá, aqui em Solicitation vamos criar um novo arquivo chamado Solicitation Handler. Beleza. No construtor a gente vai receber uma retrieve ticket, na verdade. Aqui a gente pode criar uma função retrieve all solicitations. Legal. Vamos fazer o seguinte, aqui no nosso aqui mesmo no nosso caso de uso, assim como a gente fez aqui no retrieve, a gente tem um DTO de input e output. Vamos fazer isso aqui pro resultado do nosso caso de uso. Solicitation output. Que atributos que a gente vai ter aqui? Esse é um data class. Aqui a gente vai ter os tickets mais baratos. A gente pode pegar o ticket mesmo lá da camada de entity. E eu vou criar aqui um nó, pessoal, chamado summary.
que vai ser um resumo, contendo algumas informações. Assim como a gente fez lá no integration. Mas aqui eu vou criar um nosso summary aqui mesmo. E aqui a gente vai ter uma lista de erros. Caso por exemplo, seja possível extrair esse cara aqui, a gente vai devolver ele aqui na lista de tickets mais baratos. Mas vamos supor que esse aqui deu um erro, a gente vai retornar uma mensagem de erro aqui dizendo que não foi possível extrair as passagens aéreas para aquele determinado conjunto de origem e destino, apenas para apresentar isso para o usuário. Então vamos voltar aqui para o nosso solicitation handler. Isso aqui vai retornar um solicitation output. Então beleza. Não vai ter nenhum input aqui. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é ler o nosso resource. Então eu vou chamar de inputs. Load resource. Nossa função que a gente criou. Aqui é um object, só faltou alterar isso. Não quero criar uma instância dessa classe, quero só utilizá-la aqui. Aqui a gente vai passar o caminho, então eu vou criar um companion object aqui mesmo. Constval solicitations resource path. Vai ser o barra solicitations.json. Aí a gente usa esse cara aqui. E o resultado a gente vai usar a nossa convert_to aqui, que a gente já criou em outro momento. Eu quero que você converta isso para uma lista de retrieve ticket input. Esse cara aqui. Beleza? É isso mesmo. Então vamos lá. Eu vou pegar esse input e mapear cada item dele. Aqui a gente vai ter o nosso input. E aqui eu vou chamar o retrieve ticket.retrieve passando o nosso input. Isso aqui vai devolver retrieve outputs. Vamos ter uma lista de retrieve ticket outputs. Lista desse cara aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode filtrar apenas as de sucesso, e as de erro a gente também vai querer pegar para mostrar isso para o usuário. Então vou criar aqui uma função privada chamada getRetrieveSuccess, que eu vou ter uma lista de outputs, retrieve ticket output, e eu vou devolver uma lista de ticket, nesse caso aqui. Então return outputs, return outputs, ponto. Vamos usar aqui o nosso sSequence. Filter instance, instância do que? Retrieve ticket success. E aí eu mapeio cada uma dos sucessos e vou pegar apenas o ticket, porque esse é o atributo que a gente definiu aqui, e converter isso para uma lista. Pronto. E agora eu vou fazer o mesmo, vou até copiar essa função aqui e vou fazer o mesmo, só que essa aqui vai ser o retrieve error. E aqui eu vou devolver uma lista de string. E eu vou pegar apenas a mensagem do retrieve ticket error. E aqui eu vou pegar apenas a message. E aí aqui a gente pode só definir um solicitation output, passando os tickets mais baratos. Get retrieve success, retrieve outputs. E o summary vai ser summary passando
o nó de erro com get retrieve error. Pronto. Não vou criar teste unitário para esse cara aqui, fica de exercício caso vocês queiram. Fica de exercício também caso vocês queiram passar isso aqui para criar um repository, um módulo de persistência aqui, e a gente solicitar isso através de um repository, para caso um dia a gente queira trocar isso para um banco de dados, a troca seja mais simples. É isso para o vídeo de hoje, até o próximo.